E aí, como estamos? Vamos continuar agora no tópico 2, ângulos, tá? O que seria um ângulo? O ângulo é uma figura geométrica, nós já falamos que é uma figura geométrica, é qualquer conjunto de pontos. O ângulo é uma figura formada por duas semirretas que partem de uma mesma origem, ou seja, que possuem extremidade comum, né? O que vai ser o ângulo? O ângulo vai ser toda a região que essas duas semirretas divide o plano. Você conhece, aqui está o plano, que é o quadro. Essas duas semirretas dividem o quadro em duas regiões. A região aqui de dentro e a região de fora. Tá vendo? Tudo isso aqui faz parte do ângulo. E essa região a gente vai chamar de região convexa. E a região que está aqui do lado de fora, ó, é conhecido como a região não convexa. Tudo bem? As semirretas que formam o ângulo são os lados do ângulo. Então vai ser a semirreta OA e a semirreta OB. Tudo bem? Esses são os lados do ângulo. O ângulo, além de ter lados, possui um vértice. E o vértice do ângulo é o ponto O, ou seja, a extremidade comum entre os dois lados, entre as duas semirretas. E uma observação, quando essas duas semirretas elas estão sobre uma mesma reta, né? Elas estão em direções opostas, eu não vou ter uma região menor, que vai ser a região convexa, e a região maior, que é a região não convexa. Eu vou ter duas regiões iguais, né? Dois semiplanos, o de cima e o de baixo, no caso, né? Então, o ângulo, esse ângulo aqui, tanto de cima ou de baixo, essas duas regiões são chamadas de ângulo raso. Ângulo é uma região. Isso tudo é o ângulo. Porém, para representar os ângulos, eu vou só desenhar isso aqui, ó. Essa bolinha, essa voltinha aqui. Tanto faz se eu fizesse mais para cá, dá no mesmo, é o ângulo de mesmo tamanho. Mas nós vamos fazer pequenininho aqui porque a gente, para ficar melhor, né? Porque vai ter figuras cheias de ângulos e aí, se eu fizer muito grande, vai ficar ruim o desenho. Então, vamos fazer aqui e geralmente damos nomes aos ângulos por letras gregas, igual ao plano. Esse aqui é o meu ângulo θ. Além de dar um nome por letras gregas, eu posso utilizar esses três pontos. O vértice, com certeza eu vou ter que usar, botar um chapéuzinho no vértice e usar o A e o B. Que poderia ser o aqui, não importa, tá? Desde que use o vértice. Ou seja, é o vértice no meio, um ponto pertencente a um lado do triângulo, do ângulo, e outro ponto que pertence ao outro lado do ângulo, tá bom? Esse ângulo AOB também é o ângulo θ. Tanto faz, ou a letra grega ou dessa maneira. Tudo bem? Observação, já fiz, né? Esse aqui é o ângulo que a gente vai chamar de ângulo raso. Esse ângulo aqui, ó. Ou de cima ou de baixo, dá no mesmo. Tá? E ela vai ser uma das classificações de ângulo, né? Vamos classificar os ângulos. A gente já conhece o ângulo raso, que é este ângulo aqui, também conhecido como ângulo de meia volta, tá? E é interessante a gente conhecer o ângulo reto. O ângulo reto é metade de um ângulo raso. Aqui estaria o ângulo raso, o ângulo reto seria este. Este aqui. Botei aqui o desenho só do ângulo reto, mas você vê que ele vem da metade, né? Eu pego o ângulo raso, corto no meio, eu tenho dois ângulos retos. Mas essa posição dessas duas retas aqui, ó,
né, que acabou formando 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Esse é o símbolo do ângulo reto, ele é um ângulo muito importante, a gente não vai fazer a voltinha, ele vai ter um símbolo diferente, né? A gente vai fazer tipo um quadradinho com um ponto no meio, tá bom? Isso aqui são retas, essa reta R que está aqui, essa reta S que está aqui, elas estão numa posição específica. Elas são concorrentes, né? Essa é a posição, na verdade, mas elas não são concorrentes de qualquer maneira, elas se concorrem desta maneira, dividindo o plano em 4 regiões congruentes, 4 regiões de mesmo ângulo, né? E esse ângulo vai ser chamado de ângulo reto. Então, toda vez que duas retas formam um ângulo reto, nós vamos usar este símbolo para relacionar as duas retas. R é o quê? Perpendicular a S, tá bom? Não é uma posição, é um caso especial da posição concorrente, que é quando ela se concorre dessa maneira. Show de bola? Se o ângulo for menor do que um ângulo reto, nós vamos chamar esse ângulo de ângulo agudo, tá bom? O ângulo agudo, ele é menor que um ângulo reto. Esse aqui mede 1R de reto. O ângulo raso, já sabemos que são 2 ângulos retos. O ângulo obtuso, ele é menor do que 2R, porém é maior do que 1R. Então esse aqui é o nosso ângulo obtuso. E aqui eu vou ter o ângulo, ele é maior do que um ângulo reto, porém menor do que 2 ângulos retos. Tudo bem isso? Ângulo saliente é esse ângulo que parece obtuso, mas é o ângulo que está aqui, ó. Não é o para baixo, mas é esse maior. Esse saliente aqui, o θ, ele é menor que 4R, porém maior que 2R, maior que um ângulo raso e menor que um ângulo que a gente vai chamar de ângulo de uma volta, que é o ângulo total aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo θ, tá? É o ângulo esse ângulo todo aqui. Vamos dar uma volta completa. Ele vale 4R. Tudo bem isso? Certinho? E aí a gente pode aprender a medir os ângulos. Existem várias unidades de medida. Eu estou começando aqui a primeira, que é a sexagesimal. É aquela no qual vai de 60 em 60. A cada 60 pedacinhos formam um de unidade maior. A unidade do hexagesimal é conhecida como grau, onde 1 grau, representada por essa bolinha, corresponde a 1/360 do ângulo de uma volta. Ou seja, esse ângulo de uma volta aqui, se eu dividir ele em 360 pedaços iguaizinhos, né? A melhor palavra seria congruente, eu vou até jogar essa nota aqui. O que acontece? Cada pedacinho vai ser chamado de 1 grau, tá? Se eu dividir o ângulo de uma volta em 360 pedaços, cada pedaço vai se chamar de 1 grau. O grau ele possui 2 submúltiplos, que é o minuto e o segundo. Tá? Esses são os dois submúltiplos do grau. De tal maneira que você tem, tipo assim, né? Se eu tenho 10 unidades, eu não formo uma dezena.
Só que como o sistema é sexagesimal, você vai ter 60 unidades do segundo para formar 1 minuto, tá? Não é de tempo que eu estou falando aqui não, estou falando de tamanho de ângulo. Então a gente vai ter o quê? Que 1 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos. E que 1 grau corresponde a 60 minutos, e 60 minutos são 60 vezes 60. 13.600 segundos. Essa parte aqui que eu acabei de montar é importante demais, porque faz a correspondência entre os múltiplos, entre os submúltiplos do grau, tá? É muito importante a gente estar aqui. Beleza?